Numa distribuição Cosmos Video, O Templo em Jerusalém. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. O Templo em Jerusalém é um fascínio para judeus e cristãos. Seu esplendor e sua glória eram conhecidos no mundo civilizado. Segundo a tradição judaica e a Bíblia, Deus criou o templo para ser sua morada na terra. Era a morada de sua glória. Pedaços da glória e do esplendor podem ser vistos nas ruínas no pé e no topo do monte do templo. Desde que Israel tornou-se uma nação e retomou o controle do monte do templo, aumentaram a especulação e a esperança de que os judeus vão reconstruir o templo em Jerusalém. Junte-se a mim em uma viagem pelo tempo para explorar alguns dos segredos ocultos que cercam essa construção única e seus arredores. Está escrito que os filhos de Israel foram para uma terra estranha, de areia, de luta e de costumes que não eram os seus. A terra era o Egito. Mas um novo rei surgiu no Egito. Ele disse a seu povo: cuidado, o povo de Israel é maior e mais poderoso do que nós. O faraó lhes fez amargar a vida com dura servidão, e o povo de Israel bradou em aflição. Seu brado foi ouvido por Deus. Deus decidiu tirá-los do Egito e levá-los a uma terra boa, repleta de leite e mel. Assim começou a longa viagem dos judeus do Egito para um lugar desconhecido e um destino escolhido por Deus. Uma odisseia em busca de um lar para eles e um santuário para seu senhor. Em suas andanças pelo deserto do Sinai, Deus falou para o profeta Moisés, dizendo: fazei-me um santuário para que eu possa viver entre vós. Moisés e o povo fizeram o que Deus ordenou. Quando o trabalho estava feito, uma nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e o Deus do universo fez da tenda a sua casa. No Êxodo está escrito: a nuvem do Senhor ficava em cima do tabernáculo de dia, e de noite havia fogo visível por toda a casa de Israel durante toda a sua viagem. Dia após dia, noite após noite, milha após milha, ano após ano. 40 anos os judeus caminharam, fazendo acampamentos e desmontando as barracas para continuarem. Tribos de nômades levavam consigo seu Deus soberano. Cruzaram o rio Jordão para uma terra que pertencia a outros.
plano de Davi era instituir uma capital da nação, construir um lugar apropriado para ele, o governo da nação, e construir uma moradia permanente para Deus. Um templo. O lugar que escolheu para os três foi Jerusalém. Escolheu uma cidade em um monte. O lugar onde Deus disse para Abraão sacrificar seu filho, onde prometeu fazer uma grande nação. Nessa rocha, Davi construiu seu templo. Aqui a cidade de Davi tornou-se uma fortaleza. Aqui construíram um túnel para carregar água do poço de Siloé. Um dos milagres de engenharia do mundo. Mesmo hoje. Um lugar onde os visitantes da moderna Jerusalém podem andar, olhar e admirar os grandes feitos do povo que viveu naquela cidade que Davi construiu há tanto tempo. Davi reuniu os homens escolhidos de Israel, 30.000, e eles carregaram a arca de Deus de Silo para Jerusalém. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo o seu vigor, com canções, liras, harpas, tambores, castanholas e pratos. E Davi dançou para Deus com toda a sua força. Davi completou 2 de seus 3 objetivos. Tornou Jerusalém uma capital. Construiu um palácio para ele. Mas quando quis construir o templo que imaginara, ouviu a voz do profeta. O profeta Natã anunciou a resposta de Deus ao seu plano de templo. Mandei edificar uma casa de cedros, Deus perguntou. Desde que tirei Israel do Egito, em casa nenhuma habitei. Andei em tenda e em tabernáculo. E então o Deus soberano de um povo errante fez uma promessa assustadora para Davi. Teu trono será firme para sempre, Davi. Deus quis dizer que da casa de Davi surgiria um futuro rei, o rei dos reis, o rei eterno dos judeus, o redentor da humanidade, o Salvador, o Messias. Cedro do Líbano, ciprestes, gravuras de botões de rosa e flores, palmeiras, anjos e no santuário, tetos e paredes de puro ouro. 7 a pedra onde Abraão foi preparado para sacrificar Isaque. Nessa rocha, ergueu-se o templo mais glorioso que o rei Davi construiu como morada eterna de Jeová. A celebração da dedicação do templo de Salomão durou 14 dias. Uma grande multidão veio de um lado do país para outro. E Deus disse para Salomão: santifiquei este templo a fim de pôr ali meu nome para sempre. Se andares com inteireza de coração e sinceridade, e fizeres o que mandarei, confirmarei o trono do teu reino para sempre. Porém, se não guardardes meus mandamentos, destruirei a Israel da terra que lhes dei. Esta casa lançarei longe da minha presença, e as pessoas perguntarão: por que fez o Senhor assim a esta terra e a essa casa? A resposta será: o povo de Israel deixou ao Senhor seu Deus. Se apegou a deuses alheios.
E assim Deus puniu o povo de Israel pelos seus pecados. Ele mandou inimigos, aflição, miséria, sofrimento. De todos os lados foram atacados, e Deus lhes mandou uma nova servidão. O instrumento de sua punição foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Seu exército foi para Jerusalém em 586 a.C. Durante 11 anos, Jerusalém ficou sitiada. A fome prevaleceu. E então veio o dia em que as guerras cessaram. A cidade foi invadida. As pessoas foram amarradas com fios de bronze. Suas casas foram saqueadas e tesouros levados para a Babilônia. A casa de Deus foi queimada. Pilares, ouro e bronze foram levados para a Babilônia. E do povo, princesas, soldados e artesãos, os melhores, foram levados ao cativeiro. Assim, Judá foi levado embora para fora de seu país. Para os judeus presos na Babilônia, o profeta Jeremias proclamou a palavra de Deus. Edificai casas e habitai-as. Casai, gerai filhos. Orai pela Babilônia. Na tua paz vós tereis paz. Sofrei vosso cativeiro e esperai pelo Senhor. Aguardai vossa libertação. Aguardai vossa volta para Israel e a construção de um novo templo. A libertação veio do rei da Pérsia, Ciro, conquistador da Babilônia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Voltai para Israel, para essa tarefa. Assim, Deus termina a punição de seu povo e o leva para casa. Era setembro, a época da festa dos tabernáculos. Mas só em junho começaria o novo templo, sob os olhos atentos de um descendente de Davi, Zorobabel. Mas o povo, de novo, decepcionou seu Deus. Não aprendera nada no exílio. Após 7 décadas, ainda eram egoístas, desonestos e dados à idolatria. Levaram sacrifícios maculados ao templo e abandonaram o templo em si. Deus avisou: se não mudarem vossos modos e derem glória ao meu nome, mandar-lhes-ei punição terrível. O portador desse presente de ira foi um grego. Antíoco Epifanes, com seu exército, invadiu Jerusalém. A observância das leis judaicas era proibida. O templo foi ocupado pelas suas tropas e no santuário, Antíoco colocou uma estátua de Zeus e ordenou o sacrifício de porcos no altar. Os padres pecadores nada fizeram, exceto um. Em uma pequena cidade chamada Modina, um padre de nome Matatias liderou seus filhos em uma revolta. Os macabeus atacaram o exército de Antíoco em Jerusalém, derrotaram-no e começaram a limpar e reconstruir o templo. Para dedicar o altar, precisavam de óleo durante 8 dias. O que tinham só dava para um. Mas Deus fez um lampião queimar durante 8 dias. Um milagre lembrado pelos judeus na festa de Hanukkah. Os macabeus podem ter expulsado os gregos do templo, mas não conseguiram exterminar a influência da cultura grega. Israelitas de Jerusalém estavam sob seu feitiço. Era chique ser grego. Isso nunca foi tão óbvio como na vida e estilo do maior construtor que Israel conheceu desde os dias de Salomão, rei Herodes, o Grande. Ele tinha uma visão para uma cidade nova e magnífica, a Jerusalém de Herodes. Ele demoliu e construiu ou reconstruiu. Uma visão herodiana de uma grande capital para uma grande nação. Naquela cidade, nada seria maior e mais impressionante do que a reconstrução do templo.
Era ampla com muitos portões. O portão da chama, o da oferenda, o da canção, da água, das mulheres. Havia muitos pátios. Pátio dos padres, dos israelitas, das mulheres, dos cristãos. Todos circundavam e levavam ao santuário. Atrás de um véu era inacessível, inviolável. Mas a presença de Deus nunca foi tão real como foi nas tendas dos tabernáculos ou na época de Salomão. Mas os judeus adoravam esse templo e chegavam em multidões. O templo era 2 vezes mais alto do que a cúpula da estrutura que está no local hoje. Foi para o templo de Herodes que veio um homem de Nazaré. Seu nome era Jesus de Nazaré. Diziam que ele era o Messias prometido. Aquele que a Bíblia disse que viria não liderando um exército, mas humilde, montado em um burro. Hoje, milhares de peregrinos percorrem o caminho de Jesus do Monte das Oliveiras, pelo Vale de Kidron e monte acima para a mesma cidade. É um dia de alegria e comemoração, como foi o dia quando Jesus entrou na cidade indo para o templo. As pessoas o receberam com canções, vivas, flores e com ramos postos na sua frente, formando um caminho para a cidade e um templo glorioso posto no monte como uma coroa, brilhando na dourada luz do sol de Deus. O Novo Testamento diz que Jesus zangou-se com o que encontrou no templo. Ele expulsou aqueles que vendiam e compravam dentro do templo. Virou as mesas dos mercadores e disse: "Não está escrito? Minha casa será casa de oração para todas as nações." Naquele dia, Jesus previu que não ficaria pedra sobre pedra. O templo seria destruído de novo e só seria reconstruído no dia do Senhor. Hoje, tudo o que resta do templo de Herodes é este muro, o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado no mundo para os judeus. A destruição do templo, que foi erigido em cima desse muro santificado, aconteceu 40 anos depois da profecia de Jesus. Foi queimado pelos romanos em sua guerra contra os judeus. Para os judeus, o templo era o centro de sua devoção. Era o lugar onde faziam sacrifícios para o Senhor. Era o coração da sua religião. Agora, só havia sobrado o sonho do dia quando ele seria reconstruído, como Deus havia prometido. Mas por hora e por séculos, a cidade do templo, Jerusalém, pertencia a outros. Muitas pessoas vieram, estrangeiros, invasores. Após os romanos vieram os bizantinos, depois os justinianos, os persas, os turcos, as cruzadas, os mamelucos, de novo os turcos. Parecia que Jerusalém sempre pertenceria a todos, exceto aos judeus. Estavam dispersos, uma diáspora, espalhados nos cantos do mundo. Sem um templo, a sinagoga tornou-se o centro de adoração. Como fizeram no cativeiro na Babilônia, mantinham sua fé estudando o Torá. Em vez do sacrifício do templo, os judeus sacrificaram a si e seus tesouros. O sacrifício do carneiro foi substituído pela caridade. Em cada Páscoa, no fim do Sedé, prometiam um ao outro, no próximo ano, em Jerusalém. A volta para Israel tinha um objetivo político: a criação de um Estado judeu. O movimento chamava-se sionismo. Era o sonho de um grupo de judeus europeus. Sua realização fora prometida pelos poderes que governavam na Palestina.
A Grã-Bretanha declarou que haveria um Estado judeu, mas anos decorreriam antes que a promessa da Declaração de Balfour virasse realidade. Foi preciso uma tragédia de dimensão histórica para ela ser realizada. Na Alemanha, a resposta aos judeus foram ódio, opressão, leis raciais e morte. A solução nazista não foi uma nova pátria para os judeus, e sim campos de concentração. Nesses campos, a solução era a morte, em uma escala ampla. Em Jerusalém está a memória cultuada do Holocausto e a luta por uma pátria judia que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes não desejados em suas ex-pátrias e cansados da vida de aflição e adversidade, travaram uma luta pelo direito de migrar para a terra de Israel e criar o Estado independente de Israel. Os sobreviventes do Holocausto vieram, ilegalmente, desafiantes, em número crescente. Não no próximo ano em Jerusalém, diziam. Este ano em Jerusalém. Juraram que nunca mais haveria um Holocausto. Nunca mais judeus seriam massacrados. Nunca mais. Israel declarou-se renascida como uma nação em 1948. Davi Ben-Gurion declarou um Estado judeu na Palestina. Seu nome foi tirado da Bíblia. Iria se chamar Israel. Todos os judeus do mundo seriam bem-vindos, todos seriam parte de Israel. Mesmo que não viessem, Israel seria seu lar. 3 guerras e 19 anos depois, toda Jerusalém estava debaixo da bandeira de Israel, e os judeus estavam livres de novo para adorar no Muro das Lamentações. O preço dessa liberdade seria vigilância eterna. Haveria mais lutas, mais guerra, mais sacrifícios. Judeus podiam rezar no Muro das Lamentações, mas teriam que estar de guarda. O muro não é a glória do templo de Deus restaurada. É um pedaço do templo do passado e uma lembrança da promessa de Deus de reconstruir seu templo. Minha alma almeja e anseia, diz o salmista, anseia pelas cortes do Senhor. Está escrito no livro de Ageu. Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar. Encherei esta casa de glória. Desde 1967, arqueólogos trabalham para descobrir tudo o que podem sobre os templos gloriosos que ficavam aqui. Este túnel, conhecido como o Túnel do Rabino, é uma dessas descobertas. Tem 274 metros e leva à beira noroeste do Monte do Templo. Ali está o leito de rocha do Monte Moriá e pedras fundamentais para o que havia em cima dele. Mais recentemente, desenterrou-se todo o Muro das Lamentações, pela primeira vez desde a destruição do Templo de Herodes, 70 d.C. Ainda não explorado nessa área, há um sistema de túneis, passagens e escadas da época de Herodes que podem indicar onde o templo ficava. Grande parte da obra está abaixo da área da cúpula da rocha. É aqui que ficava o santuário. Perto dali, no bairro judeu de Jerusalém, jovens levitas estudam os pergaminhos do templo, preparando-se para o dia em que o templo será reconstruído. Muitos estudiosos das profecias dizem que todas as peças do plano de Deus estão se encaixando como um quebra-cabeças gigante. Muitos hoje veem a volta dos judeus para sua pátria, a criação do Estado de Israel, a tendência de eventos atuais apontando um confronto progressivo entre Oriente e Ocidente, com Israel no centro, a unificação da cidade de Jerusalém e as descobertas do seu passado antigo e santificado como certos sinais da mão de Deus moldando o futuro, preparando o caminho para o fim dos tempos, o dia do Senhor e a vinda do Messias. Está dito que este portão, o portão dourado, fechado desde a época das cruzadas, só será aberto de novo para o Messias. Há muito, muito tempo, Salomão perguntou, Deus vai mesmo morar na terra? Aguardai, o mais alto dos céus não poderá te conter, muito menos essa casa que eu construí. Senhor, olha com graça dia e noite sobre esse templo. Ouve minha prece.
Sim, ouve-nos do céu, e quando ouvirdes, perdoa. Devido à proximidade do túnel do Rabino ao local sagrado dos muçulmanos, o túnel foi fechado por oficiais de Israel para não ofender os muçulmanos religiosos. Entretanto, um dia a escavação continuará. Se, como arqueólogos acreditam, o túnel leva ao local verdadeiro do templo, então a reconstrução do templo pode começar.